Boa noite, queridos, a graça e a paz de Cristo Jesus novamente, amém? Por favor, abram a palavra do Senhor, hoje vamos dar sequência à nossa série de exposição. Abram a palavra do Senhor no livro do profeta Abacuque, capítulo 2. Hoje nós vamos considerar apenas o verso 18 do capítulo 2. Abacuque, capítulo 2, verso 18. Vamos lá. Vocês, pode levantar a mão. Eu ouso arriscar que ninguém vai levantar, mas eu vou perguntar a si mesmo. Vocês já ouviram falar em pastafarianismo? Quem já ouviu falar, levanta a mão. Olha, alguns curiosos. Pastafarianismo é um termo que é oriundo da união de duas palavras. Pasta, de massa, macarrão, e Rastafari. E pasmem, é uma religião. É uma religião que foi fundada por um homem chamado Bob Anderson, em 2005. E essa religião foi criada em razão de um protesto desse homem contra o Conselho Educacional, escute bem a história, contra o Conselho Educacional de da cidade de Dover, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Naquela ocasião, aquele conselho exigiu, ele era professor de escola, e naquela ocasião, aquele conselho educacional exigiu que os professores de ciências ensinassem o criacionismo e a teoria do design inteligente, ou seja, que o mundo foi criado por um ser pensante, como alternativa à teoria da evolução biológica. Vou resumir. O conselho exigiu que na escola, além da teoria da evolução biológica, fosse ensinado a teoria criacionista e, consequentemente, de um design inteligente. Ele, contrário a essa visão do conselho, ele mandou uma carta ao conselho, uma carta aberta, dizendo que ele acreditava em um criador sobrenatural. Esse criador que ele acreditava era é até engraçado, o monstro do espaguete voador. Por isso que é pastafarianismo. O monstro do espaguete voador. Era um deus, segundo ele, era um deus que ele acreditava, formado por espaguete e almôndegas. E ele pediu nessa carta para que fosse ensinado, já que ia ensinar na escola o criacionismo, também deveria ensinar o pastafarianismo. A finalidade do argumento era satírico, era irônico. Ele queria dizer que todos os argumentos usados pelo conselho para que fosse ensinado o criacionismo e, na opinião dele, as faltas de argumento para ensinar o criacionismo eram os mesmos que deveriam ser, então, considerados para que fossem ensinado o pastafarianismo. Apesar dessa origem tola, isso pegou. Cresceu, começou a ter popularidade e passou a adotar, pessoas passaram a se reunir sobre essa doutrina e passaram a adotar práticas semelhantes de uma religião válida, equiparável com qualquer outra, sendo inclusive tratada por muitos dessa forma. Nesse grupo, não sei se existe a palavra, mas eu vou tentar aqui, nos pastafarianistas, eles se reúnem, eles têm um conjunto estruturado de crenças, eles têm um livro sagrado, eles têm milhares de seguidores. E pasmem, recentemente, famílias começaram a casar nessa religião. Isso aqui que eu narrei é apenas uma amostra ridícula e triste do potencial do coração do homem de ser idólatra. Hoje em dia,
milhares de pessoas adoram um prato de comida. Certamente isso não foge aos olhos do Senhor. Então vamos ler a palavra de Deus. Abacuque capítulo 2, verso 18. De que vale uma imagem feita por um escultor? Ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que o faz confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Oremos ao Senhor. Pai querido, obrigado pela tua palavra, Senhor. Que ela revele entendimento, direção, Pai. E que o nosso coração esteja inclinado a ouvi-la e a guardá-la, Pai, para não pecar contra ti. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quem tem acompanhado a série de exposição, sabe que nós estamos desde o capítulo 1, versículo 1, e chegamos agora no capítulo 2, versículo 18, do livro do profeta Abacuque. Em brevíssimas palavras, o profeta Abacuque está diante do Senhor, foi diante do Senhor em oração contra a imoralidade, a perversidão, a corrupção do povo de Judá. E aí Deus disse que viria o castigo, os caldeus, um terrível castigo que nós já consideramos aqui. E aí, diante desse terrível castigo, aquele profeta ficou atemorizado. Será que é o fim do povo de Deus? E ele orou ao Senhor, apelou contra o castigo anunciado pelo Senhor. E o Senhor esclareceu ele que não era bem assim. O justo ainda viveria pela fé, mas aqueles que tinham maus desejos, se referindo não somente, mas mais diretamente aos caldeus, seriam condenados. E ele revelou ao profeta uma canção de zombaria com os 5 ais, que revelava qual seria o destino daquele povo ímpio. Nós já consideramos 4 desses ais. O primeiro contra aqueles que roubam e extorquem, que foi o primeiro ai. O segundo contra o que obtém riquezas indevidamente para se proteger. O terceiro contra a violência. O quarto, uma advertência primeiramente contra a imoralidade que aquele povo tinha. E segundo, contra a destruição das coisas criadas de forma imedida, incalculada, irracional, não para o uso correto, mas para a satisfação em destruir. Só que quando nós consideramos, no último sábado, vimos que ficou bem claro uma coisa. Quem esteve aqui vai lembrar. Que o nosso Senhor, ao revelar ao profeta Abacuque que ele se importava com as árvores e com os animais, ele deixou claro que o valor de cada coisa é o valor que é atribuído pelo Criador. Nós vimos isso no verso, quando ele diz lá no verso 17, porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará. Ele está destacando que aquele povo cometeu esses pecados, e tanto a natureza, o Líbano, que foi exemplificado como o Líbano, como os animais, têm um lugar de valor no coração de Deus. Claro que, parênteses, não comparado ao valor humano, mas tem um lugar sobre o qual o Senhor tem cuidado. E isso nos ensinou que o valor das coisas é o valor atribuído pelo seu Criador. Por que eu estou voltando de novo nesse assunto? Porque a sequência seguinte, no verso 18, no último ai, que é uma advertência contra a idolatria, o profeta Abacuque, Deus revelou ao profeta Abacuque que o homem estava atribuindo, além de destruindo, ele estava atribuindo valor a coisas que não tinham. Tanto para dizer o que tem valor quanto o que não tem valor, é o Criador quem atribui. Então vamos lá. O primeiro ponto é ídolo morto. Está na parte A do verso 18. De que vale uma imagem feita por um escultor ou um ídolo de metal? Paremos aí. Aqui já tem uma curiosidade de cara. Observe no texto e acompanhe aí na sua Bíblia, por favor, que no quinto ai há uma mudança na forma como é narrado.
ele começa com a denúncia e depois ele vai para o ai. Enquanto que nos outros 4, ele começa com ai, dizendo ai daquele que faz isso ou aquilo, e depois ele diz a razão. Aqui é o contrário. Ele começa com uma denúncia, para depois então, o que nós vamos considerar no próximo sábado, ele enfim diz o ai. Você já se perguntou por que é assim no texto? Por que será que ele usa essa medida? Abacuque faz o uso de um recurso literário poético. Lembrem, é uma canção. E o objetivo de Abacuque é justamente enfatizar, ressaltar, sobressair o argumento sobre o último ai, que vai concluir toda essa sessão. Charles Feinberg disse que isso ocorre, e aí é a razão pelo qual Abacuque quer destacar. Porque o quinto e último ai é proferido contra o maior de todos os pecados, a idolatria. Pois a idolatria representa a fonte, a razão básica de todos os outros ais. Mas afinal, o que é idolatria? O que é idolatria? Vamos entender um pouco sobre idolatria. Primeiro, idolatria é pecado. Pecado no sentido de não atingir o alvo das determinações de Deus, do Criador. Ele é um pecado claro e literal aos mandamentos do Senhor. A idolatria, é um pecado claro e literal aos mandamentos do Senhor. Texto muito conhecido, Êxodo, capítulo 20, versos 4 e 5, só a parte A. Não farás para ti nenhum ídolo, os 10 mandamentos. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa do céu, na terra ou nas águas, debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender sobre idolatria é que é contra o mandamento do Senhor, o Criador, o que atribui valor às coisas. Em suma, o conteúdo da idolatria é adorar a criatura no lugar do Criador. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 1, verso 25, trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Está aqui. Essa é uma descrição resumida e inspirada por Deus do que é idolatria. Adorar a criatura no lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. E a idolatria é um mal antigo. Começou com Lúcifer, que disse: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, 14. Não tinha aqui, mas eu quero aguçar a percepção dos irmãos. Onde é que está a idolatria de Lúcifer aqui? Para entender que idolatria às vezes não é algo tão claro como se prostrar diante de uma imagem. A idolatria de Lúcifer é porque, ao invés de adorar o Senhor, ele queria ser adorado. Então, o ídolo de Lúcifer era ele mesmo. Certo? Então, agora a gente já entendeu. Da mesma forma, a idolatria entrou na humanidade quando Eva quis ser igual a Deus. O mesmo pecado de Lúcifer. Ela queria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque Satanás convenceu ela de que se ela fizesse isso, seria igual a Deus. Quem era o ídolo de Eva? Ela mesma. A verdade é que toda idolatria prescinde de um ídolo. Naquele contexto, e aqui eu volto para o contexto do livro de Abacuque, naquele contexto, especialmente nas religiões pagãs, como a dos caldeus, os ídolos eram simbolizados em imagens de esculturas. Então agora nós entendemos a ironia
no início do verso, na parte que nós estamos considerando. Por isso que ele pergunta: de que vale a imagem feita por um escultor? Ou um ídolo de metal? Esta pergunta, o tom da pergunta já revela que a origem e a constituição daquilo que era adorado era inútil. Já é implícito. De que vale? É uma pergunta retórica, a resposta é nada. O texto se refere primeiramente ao ídolo esculpido, feito pelo escultor. Se refere a qualquer coisa modelada por um instrumento, que pode ser com instrumentos e pode ser de madeira ou pedra. Mas o texto também fala de um ídolo de metal, que pode ser modelado, fundido, tal como prata, ouro, bronze, etc. A razão do texto revelar isso a Abacuque é que mostra que em si esses materiais não têm valor nenhum. Logo, o ídolo não é nada, é pau, é pedra, é gesso, é material. Por isso, a gente chega a uma conclusão clara. Aquele que produz um ídolo e adora o ídolo que ele acabou de produzir com material, esse homem é cego. E quando eu digo homem, eu falo humanidade. Esse homem é cego espiritualmente. Ele gera, e está aqui o equívoco de valorizar a coisa criada, enquanto ele deveria valorizar o Criador. Mas não se engane. Todo ídolo, antes de ser fabricado, já nasceu no coração do homem. Repito, homem, gênero humano. Logo, os idólatras adoram deuses criados por eles mesmos, porque isso nasceu no coração deles. É ilógico, é irracional, chega a ser tosco, como era naquele contexto. Um texto, uma porção da escritura muito conhecida dos irmãos, e eu vou só ler, só o texto já é o suficiente para mostrar como é uma prática que não tem lógica e nem razão nenhuma e revela a cegueira do coração do idólatra. Êxodo capítulo 32, vamos considerar a partir do verso 1. Olha só, Êxodo capítulo 32, a partir do verso 1. Todo mundo conhece, mas observe como não faz sentido nenhum. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Aqui Moisés estava no monte, recebendo a lei do Senhor, e o povo não soube esperar. Ficou desesperado, ansioso, estava solto no deserto depois de fugir do Egito. E ele diz assim: respondeu-lhes Arão: pasmem, tirem, o pasme é meu, tá? Tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Olha, tem que comentar aqui, uma pausa para comentar. Deus, com uma nuvem de fogo, uma nuvem de luz à noite, uma nuvem de fogo, de luz, etc., tirou o povo do Egito, atravessando pelo Mar Vermelho, e mandou as pragas, etc. Ninguém viu bezerro aí. Deus fez toda a obra maravilhosa, resgatou aquele povo da escravidão de 400 anos. E aí Moisés sobe no monte para receber a lei do Senhor. E isso, lembrem, porque o povo não quis ouvir. O povo, quando Deus se manifestou no monte, o povo ficou temeroso e disse: não, Moisés, vai lá tu, que a gente tem medo.
E aí Moisés foi, só que demorou. E aí o povo demorou na cabeça deles, né? E o povo ficou angustiado, triste. E agora, já sei, temos a solução. Olha a solução que nasceu no coração do... Temos a solução, pegue os brincos, vamos fazer um bezerro. E agora, vamos adorar o bezerro. Porque foi ele que nos tirou do Egito. Rapaz, da onde que eles tiraram esse bezerro, gente? Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Só que o Senhor não era o Senhor, Deus. Esse Senhor, quem passou a ser o Senhor de Arão e daqueles homens ali, era o bezerro. E na manhã seguinte ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. Fizeram um culto em favor do bezerro. O povo se assentou para comer e beber e se levantou a entregar-se à farra. Então o Senhor disse a Moisés, agora o verdadeiro Senhor, não o bezerro, tá? Desça, porque o povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Se depois você quiser ver o resto da história, continue lendo Êxodo. Mas mostra como nós, desde sempre, o homem é tendente a colocar no coração aquilo que não deve. Em nosso contexto, tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus, e que lugar eu estou me referindo? O lugar de Deus para mim e para você deveria ser o coração. Então, tudo que nós colocamos no coração, no lugar que deveria ser de Deus, é um ídolo. Há muitos ídolos sendo adorados em nosso tempo. Talvez não seja mais comum bezerros de ouro. Se bem que não surpreende, né? Que até prato de macarrão está sendo adorado. Mas bezerros de ouro não é algo mais tão comum de ser adorado. Mas eu posso citar alguns que talvez para muitos de nós não entendamos como ídolos. Mas e o dinheiro? Será que o dinheiro, e eu não vou perguntar, será que o dinheiro é um ídolo? Não, vamos tornar mais prático. Será que no coração de alguns de nós, às vezes o dinheiro está em primeiro lugar do que o Senhor? Gente, tem pessoas que matam e morrem por dinheiro. Tem pessoas que se casam e se divorciam por dinheiro. Os astros do esporte, do cinema e da música. Será que temos aqui jovens, adolescentes que guardam no coração um amor tão grande por esses, entre aspas, astros, de forma que muitas vezes está habitando mais no coração deles do que Deus? Políticos. Será que algum de nós tem colocado mais fé e expectativa em políticos do que em Deus? Ideologias, redes sociais, sucesso profissional. Eu gasto a maior quantidade da minha energia, do meu pensamento, da minha dedicação para ter sucesso profissional ou para adorar a Deus? É um ídolo. Não estou dizendo que você não deve se dedicar à sua profissão, tá? Pode ser, muitas vezes, prazeres da vida, como o apetite, o prazer carnal, a capacidade intelectual. Infelizmente, todas as coisas podem ser transformadas em ídolos em nosso coração. João Calvino uma vez escreveu: o coração humano é uma fábrica de ídolos. Cada um de nós é, desde o ventre materno, esperto, ou seja, habilidoso, esperto em inventar ídolos. Notem que a idolatria, atualmente, via de regra, envolve um desejo ou um sentimento. E pode ser algo que em si, como vários que eu citei aqui, não é, que em si é perfeitamente lícito, que não tem mal nenhum. Por exemplo, você ter dinheiro em si não é ser idólatra, mas quanto o
fato, quanto no seu coração isso tem importância. Logo, o mal no coração do idólatra nem sempre repousa no alvo do desejo ou sentimento, mas na intensidade. Eu vou falar algo aqui com bastante temor. Para quem não sabe, a minha esposa está grávida. Se Deus quiser, em fevereiro vai nascer minha filha. Mas você sabia que um filho pode ser um ídolo? Um filho pode ser um ídolo. Nós devemos saber dessa realidade e enfrentá-la. De modo que o meu filho, ou a minha filha, ou quem tiver pai, mãe, qualquer pessoa, ainda que não seja nada a princípio ruim, mas se você dá mais valor do que ao Senhor, se você dá mais valor do que a Cristo, é um ídolo. Quando um desejo, quando um sentimento se torna um ídolo? Eu vou fazer umas perguntas e eu queria que cada um refletisse um pouco sobre isso. Faça a si mesmo essas perguntas que eu vou fazer. Por que eu quero isto? Tá? Eu estou teorizando. Por que eu quero isto? Aquilo que você quer. Qual será a minha reação se eu não conseguir o que eu quero? E se eu conseguir, mas me for tomado? Qual o proveito desse meu desejo ou sentimento? E se ele me é negado, o que acontece no meu coração? Se as respostas trouxerem a você um sentimento muito negativo e prenderem o coração de vocês, nós estamos andando em direção oposta ao do profeta Abacuque. Porque tudo isso que eu falei são circunstâncias. Mas nós vamos ver mais lá na frente, curiosamente no verso 18 do capítulo 3, que Abacuque diz: ainda assim, apesar das circunstâncias terríveis, ele diz: ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Muitas coisas seriam tiradas do povo de Judá e, consequentemente, de Abacuque. Mas ele diz: ainda assim, meu coração se alegra. Por quê? Porque a alegria, o coração de Abacuque não estava nas circunstâncias, mas estava no Deus da salvação dele. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, meus queridos. O centro do meu e do seu coração, vou repetir, o centro do meu e do seu coração nunca está vazio. Nunca está vazio. Ou Deus está lá, ou tem um ídolo nele. Avalie, cada um de nós, avalie o nosso coração. O segundo ponto é ídolo morto e mentiroso. Está lá na outra parte do verso 18 do capítulo 2. Vou ler todo, mas vamos considerar a parte final. De que vale uma imagem feita por um escultor ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que o faz confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falhar. Olha como a poesia hebraica é rica aqui. Parece que tem uma contradição, né? Porque ele acabou de dizer acabou de dar a ideia de que o ídolo não vale nada, que o ídolo é morto, é feito de material. Mas ele diz que agora que o ídolo mente. Como aquele ídolo desprovido de vida e poder continua a mentir. Qual é a mentira dos ídolos, para que nós entendamos? Embora as imagens não pudessem falar, elas comunicavam uma falsidade, pois encorajava seus espectadores, lembrem do bezerro, encorajava seus espectadores a colocarem a sua confiança na forma da imagem, fazer pedidos à imagem em tempo de necessidade, atribuir prosperidade inesperada à imagem, atribuir intervenção sobrenatural à imagem. O triste é ver que pessoas confiam
passaram a confiar em coisas mudas e imóveis, fabricadas. Como pode o homem ser tão cego? O texto diz que essa cegueira é tanta que ele faz e confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. E eu penso que todos nós aqui, em algum sentido, sabemos muito bem esse contexto daquela época, se adequa muito bem ao nosso. Por quê? Porque é tão claro isso ao nosso contexto. Porque nós vivemos em uma cidade que existe uma das maiores manifestações idólatras do mundo. Milhões, mais de 2 milhões de pessoas adoram uma imagem esculpida. E o fazem no lugar de Deus. Oram a criatura no lugar do Criador. Clamam a uma imagem muda, em vez de buscar a face do Deus vivo. Isso é real. Isso é real em nosso tempo, em nosso contexto. Toda honra, toda glória, toda adoração é devida ao Senhor. Não pode dividir. Deus é ciumento. Não pode, no bom sentido, tá, gente? Não pode dividir. A adoração, a honra e a glória é dele. Por quê? Porque só ele que tem de fato. Sempre que uma pessoa deposita a sua confiança em coisas feitas e não naquele que é o Criador das coisas, essa pessoa se faz culpada de idolatria. A palavra-chave da parte final do verso é confia ou confiar, que pode ser traduzida também com estar seguro. Então entenda a lógica desse comportamento tolo. Eu crio algo e passo a me sentir seguro naquilo que eu criei. Na verdade, esta prática, além de suprimir a glória de Deus e lhe render graças, transporta a adoração e a gratidão a deuses imaginários e, consequentemente, causa efeitos terríveis no comportamento humano. Você pode ler mais sobre isso depois em Romanos capítulo 1. Mas eu quero fazer uma pergunta para você essa noite. Quais mentiras os ídolos modernos têm contado para você? Quais mentiras os ídolos do nosso tempo têm contado para você? Talvez tenham contado para você que nós não temos finalidade em si. O nome desse ídolo não é pastafarianismo, mas é niilismo. Ou talvez a mentira que você esteja crendo contada por ídolos é que o fim da sua vida é você. Você é feito para satisfazer as suas alegrias. Ou talvez a outra mentira que esteja sendo contada por esses ídolos modernos a você é que o seu corpo é a parte mais importante e bela que tem que ser desenvolvida na sua vida. Hedonismo. Talvez, ainda falando de corpo, esses ídolos devem estar contando para você a mentira de que é você que define qual é o seu sexo. A Bíblia diz que o Senhor fez homem e mulher, mas o ídolo diz, você pode escolher o seu sexo. Por que não? Vá para as farras, igual como aqueles que adoraram o bezerro. Ou então, um ídolo pode estar mentindo para você, meu corpo, minhas regras. Eu posso abortar, é meu corpo, minhas regras. Mas tudo pertence ao Senhor. Vê como a idolatria está em todo canto? Não seja tolo. Em todo, olha essa frase. Em todo e qualquer pensamento, ação, produção cultural humana, e aqui produção cultural humana de forma bem generalizada, tudo que o ser humano produz. Vou repetir, em todo e qualquer pensamento, ação, produção cultural humana, não há neutralidade. Isso inclusive é um ídolo, o ídolo da neutralidade. Não há neutralidade.
ou foi erguido sobre um coração que confia no Senhor, ou por um coração que não confia no Senhor. Não tem meio termo. Só tem dois tipos de coração: aqueles que adoram a Deus e aqueles que não adoram a Deus. E esses que não adoram a Deus botam um monte de coisa lá. Mas só existe dois tipos. Por isso, cuidado com o que você tem consumido. Cuidado com o que você lê. Cuidado com o que você reproduz. Sempre tenha um posicionamento crítico. E eu digo crítico no sentido de criterioso. Como? Como eu vou saber se eu não estou sendo enganado por uma mentira de um ídolo? Está aqui. A palavra do único Deus verdadeiro. O único que é digno de adoração. Tenha o que é bom. Tenha uma visão de mundo biblicamente orientada. Você se sente seguro quando? Nas circunstâncias ou em Deus? Nós, cristãos, aqueles que professam Jesus Cristo e creem verdadeiramente nele, em seu coração, devem estar seguros sempre. Deve sempre andar seguro. Eu sei que por volta e meia a gente vai ter ansiedade, medo, mas isso são sentimentos a serem vencidos com fé. Porque o cristão deve andar sempre seguro, confiante na verdade de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Então ele não é levado por qualquer sorte de temor, porque ele tem que depositar cada vez mais e mais a confiança em Deus. Quando confia nas outras coisas, aí o resultado digamos assim, é impossível de se presumir qual será. Mas quando você confia em Deus, aí você sabe que todas as coisas cooperam para o bem de todo mundo? Não, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Já concluindo, quer seja por uma idolatria gritante, como a do espaguete voador, ou uma velada, como desejos e sentimentos exagerados por algo, ou mesmo sutis idolatrias ideológicas, como por exemplo, o que importa é ser feliz, nosso coração pode ser sequestrado quando menos imaginamos. Considerando todas essas verdades, cada vez mais eu entendo a importância de uma resposta de Jesus ao ser questionado qual era o maior mandamento. Em Mateus capítulo 22, versículo 37 e 38, nosso Senhor Jesus Cristo diz assim, quando questionado qual era o maior mandamento. Respondeu Jesus: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Isso porque na medida que avançamos na direção de conseguir este alvo, nós vamos expulsando os ídolos do nosso coração. Porque se nós amarmos nosso Senhor, nosso Deus, de todo o nosso coração, toda a alma e todo o entendimento, que espaço sobra para ídolos? Um detalhe: é impossível cumprir esse mandamento longe de Cristo. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, você pode tentar racionalmente, se não foi feita uma obra do Espírito Santo na sua vida, você pode lutar, não quero mais adorar isso, eu falei várias coisas aqui, eu não quero ter esse ídolo, não quero ter aquele ídolo, mas sempre vai ter um outro ídolo lá dentro. Ame a Deus e você nunca mais precisará confiar em ídolos. Do contrário, conscientemente ou não, você já o faz. Vamos adorar o nosso único e verdadeiro Deus, Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém?